Na nossa aula de Nietzsche, seria interessante a gente começar com uma pergunta que ela é vital, né? Dionisíaca. A pergunta é a seguinte: visto que a vida é sofrimento, e ela é sofrimento mesmo, né? Não dá para negar isso, só um alucinado negaria que a vida é sofrimento. Visto que ela é sofrimento, como lidar com o sofrimento? Como lidar com essa coisa tão difícil que é a vida? Nós vamos tentar responder isso como o Nietzsche responde, né? O livro que a gente está analisando hoje se chama O Nascimento da Tragédia e é nesse livro que eu vou apoiar esse discurso, né? O discurso que vai ser feito sobre essa resposta. Como lidar com o sofrimento da vida. Sobre a biografia do Nietzsche, gente, vocês podem procurar na internet, mas é um filósofo alemão, ele viveu no final do século XIX para o século XX e tem toda uma atuada vitalista. Foi, num primeiro momento, um grande admirador do Schopenhauer, mas depois rompe com ele e se torna, então, um dos maiores críticos da filosofia, né? É um filósofo que faz críticas à moral, à filosofia, à religião, é um grande crítico, né? Um grande revolucionário no sentido do pensamento. Então, o que esse livro nos fala a respeito disso, né? Do sofrimento da vida? Primeiro, nesse livro, é nos exposto como que os gregos antigos, do período trágico da Grécia, quer dizer, do período onde os poetas e os dramaturgos compunham suas obras, né? Mais ou menos desde 800 a.C. até mais ou menos o século V a.C. Nesse período, então, o Nietzsche ele vai se inspirar para tentar trazer uma resposta que não seja aquela resposta socrática, platônica, aristotélica, né? Ele quer olhar uma Grécia mais estética, uma Grécia mais artística. Olha que legal, né? Isso é muito nietzschiano. Quer dizer, como você consegue observar a arte, porque a arte ela tem uma resposta, e ela tem uma resposta que muitas vezes a filosofia ela tapou. Principalmente Platão, né? Com toda a crítica que fez à poesia, ao espírito trágico dos gregos, né? E substituiu então por aquele sistema filosófico dele. Essa é a postura nietzschiana, tá? Isso é o que o Nietzsche pensa. Então, é interessante que existe um mito nesse livro que expressa muito bem o que seria a vida humana. É um mito do rei Midas e o sátiro. É dito que um sátiro ele tocava sua flauta em cima de uma árvore. Isso é um mito, tá? Tô contando um mito para vocês. E o rei Midas, ele olha para o sátiro e diz: qual é o sentido da vida? E diz que o sátiro dá aquela olhada, meio que ignora então o rei Midas e continua ali como se não tivesse ninguém. E o rei Midas diz assim: eu quero saber, me digas agora, qual é o sentido da vida? E diz que o sátiro então começa a ficar um pouco mais tenso e ele diz: se você não me falar, eu vou matar você. E o sátiro sai em disparada no meio da floresta e o rei Midas fica atrás do sátiro perguntando, né, qual é o sentido da vida, qual é o sentido da vida, até que por fim ele pega o sátiro, coloca o sátiro no chão, coloca o fio da sua espada no pescoço do sátiro e diz: você vai me dizer qual é o sentido da vida. E o sátiro diz, com um sorriso amarelo no rosto, diz: você jamais deveria ter feito essa pergunta. Porque o sentido da vida é jamais nascer. E visto que nasceste, é morrer o mais rápido possível. Esse mito assustador, que não é uma exclusividade do
mundo grego, nós encontramos discursos muito semelhantes. No Eclesiastes, por exemplo, da Bíblia, para quem já leu a Bíblia, para quem gosta, né? Nós encontramos esse tipo de discurso muito semelhante, né? A vida pura não faz sentido. A vitalidade, por ela mesma, é insuficiente para trazer o sentido da vida. A vida em si é sofrimento. Ponto. Né? Mas existem modos pelos quais é possível vencer, lutar contra o sofrimento. O Nietzsche, nesse livro, ele está tentando fazer uma coisa que é maravilhosa. O que o Nietzsche está tentando fazer é dar uma resposta que não seja uma resposta oriental. Que não seja uma resposta com toda aquela atração que o Schopenhauer tinha, por exemplo, pelo pensamento do hinduísmo, do budismo, né? Que são respostas orientais. O Nietzsche ele quer dar uma resposta grega, ou ocidental, para a questão do sofrimento. E ele acha lá. Ele diz que os gregos, eles, com toda essa cultura heróica, né? A cultura heróica é a cultura da luta, é a cultura da batalha, e essa cultura, segundo Nietzsche, ela não se limita apenas aos personagens heróicos, né? Que nós vemos na mitologia grega. Herói, portanto, não é só Ulisses, não é Aquiles. O herói ele é uma inspiração para que todos nós possamos nos comportar de modo heróico na vida. Porque é preciso essa aventura de dar um sentido à vida. E como isso é feito? Como eu consigo dar um sentido à vida? Primeira coisa que o Nietzsche, logo de saída, ele vai associar, vai responder, é que essa resposta é uma resposta estética. Né? É uma resposta que vem por meio da arte. É preciso criar um sentido para a vida. Né? Não é preciso achar o sentido. Olha que coisa legal. Não é preciso achar o sentido da vida como se ele já estivesse lá disposto para você pegar e aplicar na vida. Né? Mas o sentido da vida é uma produção artística, uma produção estética. É preciso então você transformar a tua vida em algo digno de beleza. É uma tarefa para poucos. Na verdade, é uma tarefa de todos, mas quem consegue realizar isso é heróico. Né? Então, o Nietzsche, ele vai falar que os gregos, eles tinham duas potências das quais eles sempre se utilizavam para compreender a vida, para saber lidar com a vida e até se posicionar frente a ela. Essas forças ele dá o nome de dionisíaca, força dionisíaca, né? E o aspecto apolíneo da vida. Então nós temos Apolo e Dionísio. Né? Dionísio, para quem não sabe, é o deus grego da festa, das relações sexuais sem distinção e do vinho. Enquanto Apolo é um deus da música, da iluminação, né, da cura também. Então, e um dos filhos de Zeus, né? Tanto Apolo quanto Dionísio. Então vejam só, por um lado, o Nietzsche ele entende o dionisíaco, isso é para anotar, isso é importante, tá? Isso é importante. Por um lado, o Nietzsche entende o dionisíaco, ele se utiliza da imagem desse deus, Dionísio, para marcar que os gregos compreendiam a vida nesse aspecto. Existe um aspecto da vida que é o aspecto dionisíaco. O aspecto dionisíaco é o estado da vida pura, é a vida na sua pulsão, é o desejo, é a instintividade, né? É a experimentação da vida. É
a delícia e o sofrimento que a vida comporta, né? Vistas sem a intromissão, sem a interrupção, sem a invasão da razão. É a vida pura. É a vitalidade. A vitalidade, ela tem a sua capacidade criativa. A vida, por si só, ela é uma potência criadora. Isso está dentro de nós. Tudo bem? Lembrando que o mito de Dionísio, para quem quiser dar uma pesquisada, isso é interessante. Dionísio tem várias versões, né, sobre o mito dionisíaco, mas os órficos falam que ele foi despedaçado pelos titãs. E o Nietzsche ele se utiliza dessas imagens, mostrando que Dionísio faz referência a um deus da vitalidade. Dionísio representa a vitalidade. A vitalidade quer dizer a vida nesse vida, crescimento, elevação, sofrimento, morte. Mas aí depois é vida de novo, né? Porque a vida é essa produção incessante, essa criatividade sem fim. Então isso está dentro de nós, né? Isso não está dentro... Presta atenção. Isso não pense assim que isso está dentro de cada um dos indivíduos. Isso está dentro da natureza. Isso é uma força da natureza. Dionísio é um aspecto do real para o Nietzsche. Por outro lado, nós temos Apolo. Apolo, como deus da iluminação, segundo a análise que o Nietzsche faz das referências apolíneas que existem, por exemplo, no teatro, o Nietzsche ele nos fala que Apolo está fazendo referência à razão, à iluminação e o modo de conceituar a vida, de dar conceito, dar nome, colocar as coisas de uma maneira racional. Então, Apolo é esse Deus que ilumina através da sua visão de longo alcance, né? A teoria. Isso em grego, teoria em grego significa olhar longe, né? Então, o Apolo é esse aspecto da vida pensada, da vida representada, não da vida vivida. Experimentar a vida é dionisíaco. Pensar a vida é apolíneo. Então isso já é importante para a gente, isso é muito importante. Porque, segundo Nietzsche, vai existir em algum momento da história, é marcado isso, depois ele vai falar em outros momentos, principalmente em Genealogia da Moral, um outro livro dele, onde essas coisas estão marcadas, mas existe um momento muito marcado que é a presença de Sócrates, Platão, que esquecem o aspecto dionisíaco da vida, que esquecem a experiência da vida, a poesia da vida, o instante vivido, e vão privilegiar e até colocar numa ordem de valores a razão e o apolíneo acima disso, sufocando a vida, como se a mente, como se o sistema, como se a ciência e a filosofia sufocassem a vida, assim, tapasse a vida, subjugasse ela, né? E isso vai ser sintomático, isso vai ser patológico ao longo da história da filosofia, né? Então, como a gente pode pensar um pouquinho o apolíneo e o dionisíaco, esses dois aspectos, né? Você pode pensar no seguinte: no momento em que você sente uma dor, né, esse momento é um momento dionisíaco. Esse é o momento que a vida fala por si só. Eu senti a dor, a vida em mim diz dor, né? É visceral a dor, né? Agora, a partir do momento que eu falo assim, eu estou sentindo dor porque eu bati meu dedo mindinho no pé da cama, né? Esse inferno que eu estou vivendo agora, por ter batido esse dedo mindinho, isso é dor. Por que que eu fiz isso? Por que que eu não prestei atenção? Pronto.
Existe a dor e existe agora um pensar sobre a dor. Esse pensar sobre a dor, isso é o apolíneo. Existem alguns teóricos que falam que o apolíneo é uma máscara do dionisíaco, né? Ou seja, primeiro existe o dionisíaco, porque primeiro sempre há a vitalidade como que o apoio de tudo. E depois existe essa capacidade humana de refletir para conseguir lidar com a vida e conseguir se adaptar às condições adversas, né? Então, o Nietzsche, ele diz o seguinte: constantemente a cultura grega, ela queria produzir uma síntese entre o apolíneo e o dionisíaco, uma maneira pela qual a experiência da vida e a experiência da razão pudessem fluir juntas, sem que uma subjugasse a outra. Percebam? Uma vida sem ser pensada, uma vida sem reflexão, ela é uma vida à lá o mito de Midas. É uma vida que não tem sentido. Por outro lado, uma vida que só é pensada, uma vida que só é calculada, é projetada, é uma vida sem graça, é uma vida tediosa, é uma vida sem criatividade, por isso é uma vida medíocre. Entende? Mas Apolo e Dionísio são forças que precisam ser equalizadas na vida, que precisam ser utilizadas na vida para que a vida faça sentido. Não estamos falando aqui de equalizar matematicamente Apolo e Dionísio, porque isso seria já demasiadamente apolíneo, né? Ou seja, vamos fazer um projeto para equalizar, para organizar Apolo e Dionísio? Não, não é disso que se trata, né? Mas é uma maneira artística pela qual a vida possa fazer sentido nesse caminhar, entendendo essas forças, né? Que é a força do dionisíaco e a força do apolíneo. Então nós podemos falar aqui que a cultura grega tinha total consciência do sofrimento da vida. Ao mesmo tempo, segundo Nietzsche, tinha total consciência de como o homem se coloca diante dessa vida, né? Ou seja, com a vitalidade, com essa busca por prazer, com essa dificuldade do desprazer, né, que a própria vida traz. Mas, ao mesmo tempo, também pensando essa vida, tentando trazer soluções a essa vida, tentando buscar caminhos para essa vida. Bem apolíneo isso, né? Fazendo projetos, criando sonhos. Isso foi uma coisa que, infelizmente, eu esqueci de falar para vocês no começo. Apolo é um deus do sonho. Também. Morfeu também é um deles. Ele é o deus dos projetos. Eu não sei até que ponto os gregos não queriam colocar em Morfeu a ideia do deus que trabalha o sonho onírico, mesmo aquele que você tem à noite, e o sonho apolíneo é aquele sonho da fantasia que você tem de querer chegar em algum lugar. Não dá para viver sem esses sonhos são importantes. É necessário esses sonhos. Né? Esses sonhos de metas. Porém, é preciso entender que a vida não se sujeita a essas metas. Dionísio é maior. Por isso, né, que a gente afirmou que Apolo é a máscara de Dionísio. A vida sempre vai trazer particularidades, inovações, coisas inesperadas, mesmo que você tenha certos projetos dos quais você quer realizar. Mas tenha certeza, os seus projetos não vão sair do jeito que você planejou, porque a vida é uma coisa e a sua mente pensa a vida totalmente deslocada da realidade vital, né? Então, no nascimento da tragédia, nós estamos falando disso. Tá? Existem vários paralelos aqui que a gente podia fazer com Schopenhauer, vocês que já viram algumas coisas, mas é interessante vocês olharem, então, esses dois aspectos da vida e como que nós podemos viver essa vida
caminhando heroicamente, como os heróis fazem, né? Os heróis sempre fazem grandes jornadas. Essa vida é uma grande jornada. Né? Nós temos grandes inimigos nessa vida, todos nós. E como nós fazemos então para nós nos utilizarmos dessas nossas armas, né? Quer dizer, as condições dionisíacas que nós somos colocados na vida, né? Que são completamente aleatórias, imprevisíveis, a vida é assim. Né? E por outro lado, como a gente consegue se utilizar das capacidades que nós percebemos ter. Racionalmente, né? Nós percebemos isso racionalmente. Então eu acho que nesse sentido aqui, a vida para o Nietzsche é uma aventura e é um processo criativo. É um processo de criatividade do qual nós temos que utilizar dessas nossas capacidades, dessas nossas forças, potências, areté, para dar uma resposta a essa vida. Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Existem mais coisas, né, do Nietzsche que são legais de elencar. A questão do destino, a questão da associação que existe aqui entre o Nietzsche e o Schopenhauer, principalmente que Apolo tem uma relação muito grande com a noção de representação do Schopenhauer, e Dionísio tem uma relação muito íntima com a noção de vontade do Schopenhauer, né? Sendo a vontade aquela potência cega que movimenta o mundo, e Dionísio também, né? Tem um paralelo. E a capacidade de representar o mundo, essa capacidade de transformar o mundo numa ilusão mental, essa capacidade que a mente tem o tempo inteiro de transformar a realidade em ideia abstrata, né? Que é a representação, isso tem uma ligação íntima com Apolo. Eu queria ressaltar uma última coisinha para vocês, para que vocês não pensem que Nietzsche é um autor da mitologia grega, assim, que tem alguma... que está pensando de modo mitológico. Né? Que ele tem uma crença na mitologia. É disso que eu estou dizendo. Nietzsche não tem uma crença na mitologia. O Nietzsche está pensando o mundo grego e observando que esse mesmo mundo grego tinha algumas imagens, alguns arquétipos, que são os deuses, que representavam algumas coisas. Né? E ele se utiliza, então, desse universo, dessa cultura, para criar conceitos filosóficos. Né? Então, quando nós estamos falando de Apolo e Dionísio, não pensem vocês que o Nietzsche está falando, existe um deus que é o Dionísio que está movimentando o mundo e existe outro deus que é o Apolo. Não, isso são capacidades cósmicas. Né? Por um lado, existe a vitalidade do mundo. A isso ele dá um nome, um nome apenas, de Dionísio. É um conceito. Né? Bem estético, por sinal, bem artístico. Né? E por outro, existe a capacidade de refletir o mundo, de abstrair o mundo. Isso é Apolo, sonhar o mundo. Tudo bem? Depois eu vou enviar algumas coisinhas a mais para vocês poderem mais ou menos ir caminhando aqui, mas acho que essa como introdução é importante. Leia a biografia do autor e vou mandar alguns textos da Scarlett, que é uma grande autora brasileira, sobre Nietzsche. Depois eu mando para vocês e assim a gente vai seguindo, tá bom? Obrigado, gente.